Olá, meus irmãos, a graça e a paz, como é que vocês estão? O tema do nosso devocional Experiências com Deus hoje é o seguinte: hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia em que você precisa reagir ao que Deus está falando com você. Hoje é o dia que você precisa dar uma resposta àquilo que Deus está falando ao seu coração. Então vamos meditar sobre isso. Isaías 61, a partir do versículo 1, vai dizer o seguinte: enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Uma outra versão vai dizer, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Essa expressão, ano aceitável do Senhor, ou o ano da bondade do Senhor, significa que chegou o tempo em que Deus está falando, em que Deus está se manifestando. Essa é a missão de Jesus: curar os enfermos, libertar os cativos. Chegou o tempo do agir de Deus, chegou o tempo em que Deus está falando conosco, chegou o ano aceitável, chegou o dia favorável de Deus para a sua vida. Ele está falando com você, Deus tem falado com você, não apenas nesses devocionais que temos feito aqui, mas o tempo todo o Senhor está falando com você. Ele está dizendo: chegou o ano aceitável, o dia favorável. E qual é a sua resposta? Como que você está reagindo àquilo que Deus está provocando, fazendo em sua vida? Então vamos ao nosso devocional. O tempo de Deus é sempre perfeito. Quando Ele fala, o momento para responder em obediência é agora. Frequentemente agimos como se tivéssemos todo o tempo do mundo para obedecê-lo, mas a história não espera pelos nossos compromissos. É interessante, né? Que no que diz respeito a Deus, no que diz respeito àquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está nos pedindo, aquilo que Deus está querendo fazer em nossas vidas, a gente sempre vai protelando, porque a gente acha que a gente tem todo o tempo do mundo para um dia darmos uma resposta positiva para Deus, para um dia falarmos assim: Senhor, eis-me aqui, agora estou pronto, agora pode contar comigo, eu quero ouvir a sua voz e obedecer. Então a gente vai deixando isso sempre para depois, mas nós temos que mudar isso. Nós temos que prontamente dizer sim para aquilo que Deus está falando conosco, porque Deus, Ele está falando ao seu coração e você precisa dar uma resposta àquilo que Deus está falando com você. O tempo de Deus, ele é perfeito. Não existe adiar uma decisão com Deus, isso não existe. Ou obedecemos ou desobedecemos. Ou é fé ou incredulidade, obediência ou desobediência. Ou você vive por fé ou você vive pela incredulidade. Ou você obedece a Deus ou você desobedece. Não tem como, não existe esse negócio de deixar para depois. Não existe esse negócio de adiar a nossa decisão. Quando Deus fala hoje, Ele espera uma resposta agora, uma resposta imediata. Eis-me aqui, Senhor. Então nós precisamos reagir prontamente àquilo que Deus está falando conosco, porque é o ano aceitável, é o dia favorável do Senhor. Quando Deus anuncia que hoje é o tempo aceitável, o que você deve fazer em seguida é crítico. Quantas vezes as pessoas estão despreparadas quando uma palavra vem a elas da parte de Deus? Deus está falando, mas muitas pessoas estão despreparadas, muitas pessoas estão desatentas, muitas pessoas estão, não percebem que Deus está falando, mas Deus está falando, Deus está agindo. Deus disse: agora é o momento em que você deve responder a mim. E a resposta deles foi: Senhor, mas eu não estou pronto. Tem alguma coisa que preciso fazer primeiro, estou muito ocupado. Foi isso que aquele discípulo, disse para Jesus lá em Mateus capítulo 8, versículo 21, quando Jesus estava dizendo: vocês têm que me seguir, venham, estou chamando vocês para uma missão, para um propósito. E um deles disseram: Senhor, deixa primeiro sepultar o meu pai. Eu acredito que o pai daquele discípulo não havia morrido de fato, mas talvez estava já, nos seus últimos dias, e talvez ele estava cuidando do pai, o pai já estava bem envelhecido, e o que ele disse foi o seguinte: Senhor, deixa primeiro eu passar esses últimos dias com meu pai, ele já está quase
quase já deixando essa vida aqui terrena, né? Então, deixa eu ficar perto dele, deixa eu passar com ele esses últimos instantes, né? E depois que eu sepultá-lo, então eu te seguirei. E a resposta de Jesus para esse discípulo foi: olha, deixe que os mortos sepultem os mortos, os seus mortos, né? A você compete me seguir. Então veja como que o convite, quando Deus fala com a gente, irmãos, não existe desculpas. O que eu aprendo com esse texto que está em Mateus capítulo 8, versículo 21? Eu entendo que quando Jesus fala comigo e com você, não podemos dar desculpas, né? É algo muito nobre o que esse discípulo disse. Deixa primeiro eu passar esses últimos dias com meu pai, deixa primeiro, né, eu honrar o meu pai, esses últimos dias que ele está vivendo aqui, daqui a pouco ele vai morrer, e eu quero estar com ele, eu quero passar com ele, eu quero aproveitar esse momento, né? Mas mesmo assim Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Então não há desculpas, né? Eu acredito que esse texto está na Bíblia justamente para nos ensinar que quando Deus fala, que quando Deus nos convida, que quando Deus coloca algo em nossa mão, não podemos dar desculpas, né? Nós prontamente precisamos responder sim para Deus. O tempo de Deus é sempre perfeito. Ele conhece você e está bem ciente das suas circunstâncias. Ele sabe tudo que já edificou em sua vida até hoje, e ele faz o convite sabendo que os seus recursos, quem você é hoje, são mais do que necessários, né? Mais do que adequados para qualquer missão que ele lhe der. Outra desculpa das pessoas, né? Não, ainda não estou pronto, né? Não, eu estou ouvindo Deus está me chamando, Deus está falando comigo, mas eu ainda não estou pronto, não estou preparado, né? Quando Deus fala com você, é que ele já sabe que o que você tem, o que ele colocou na sua mão, já é mais do que adequado, já é mais do que suficiente para você fazer a obra dele. É por isso que as Escrituras nos dizem que Deus está preocupado com o nosso coração. Se não mantivermos nosso coração apaixonado por Jesus, nossa desobediência ao que Deus diz pode afetar a vida de outras pessoas. Então, quando você desobedece o que Deus está falando com você, saiba que não é só você que está sendo prejudicado, mas outras pessoas estarão sendo prejudicadas também, porque você é fundamental. Quando Deus chama você, quando Deus fala com você, é porque Ele quer usar a sua vida para influenciar outras pessoas. Ele quer que você seja o sal para outras pessoas, o tempero para outras pessoas, né? E nós já aprendemos aqui no devocional que o sal ele serve para preservar aquilo que Deus quer fazer, né? E Deus ele quer que você seja a luz para essas pessoas. Ele quer que você brilhe a luz dele para essas pessoas. E quando você diz não, quando você fica com desculpas, quando você, né, se recusa a obedecer aquilo que Deus está falando com você, outras pessoas são prejudicadas. Quando Deus fala, é sempre dentro de um contexto da eternidade. Não precisamos saber de todas as implicações, né, do que Ele está pedindo. Apenas precisamos saber que é uma palavra do poderoso Deus. Agora será sempre o tempo aceitável para responder ao Senhor, né? Por último aqui, eu vejo também uma dificuldade de muitas pessoas, porque elas querem tudo pronto, né? Deus fala e elas querem já todas as coordenadas. Elas querem já o mapa pronto, né? Quando Deus chamou Abraão, ele disse: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, para uma terra que eu ainda vou mostrar para você. E nós não, nós queremos que Deus já nos entregue tudo pronto, né? Como vai ser, né? E não, sempre quando Deus nos chama, sempre quando Deus fala conosco, sempre quando Deus quer colocar algo na nossa mão, você tem que entender que é dentro de uma perspectiva da eternidade. Então nós nunca saberemos tudo, Ele nunca vai nos revelar tudo, Ele não vai nos dar nada pronto. Então Ele quer construir em nós a cada dia a vontade dEle, o querer dEle. E é importante que você se posicione, que você reaja àquilo que Deus quer fazer na sua vida. É tempo de reagir ao que Deus quer fazer na sua vida. E grandes coisas Deus quer fazer através de você. Deus quer usar você, sabia? Deus está falando, olha, é um ano aceitável, é o dia favorável, chegou o tempo, eu quero usar você, estou falando com você, me dê uma resposta sobre aquilo que eu estou falando ao seu coração. Que Deus abençoe grandemente o seu dia, a sua vida e o seu dia, e amanhã estaremos juntos novamente. Até mais.